Olá, meus amigos, tudo bem? Olha quem está aqui de volta, professor Roque. Não é o Roque Santeiro, mas de vez em quando eu faço alguns milagres, hein? Bem, meus queridos, hoje vamos falar a respeito do nosso segundo tópico de instalações elétricas 1, que é terminologia e definições. Então vamos conhecer alguns termos utilizados em instalações elétricas e algumas definições, não é isso? Principalmente junto a concessionárias, né? Junto ao que está chegando na sua casa, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Bom, na sua casa, a sua energia, ela chega em baixa tensão, né? Nós temos a alta tensão, não é isso? Passou de 1000 volts, nós chamamos de alta tensão, né? Em corrente alternada. Passou de 1000 volts, nós dizemos que estamos em alta tensão. E abaixo de 1000 volts, né, pela nova NBR 5410, dizemos que nós temos então a baixa tensão. Então, na sua residência, a energia chega em baixa tensão. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre qual seria o valor dessa baixa tensão. Já vamos falar sobre ela. Existe uma coisa chamada de carga instalada. O que é a carga instalada? É o somatório das potências de todos os equipamentos elétricos e eletrônicos que tem na sua casa, né? 4.600 do chuveiro, né? Mais 950 do condicionador de ar, mais 200 do meu ventilador de teto, mais 300 do meu refrigerador. Então, o somatório, né, de todas das potências de todos os equipamentos que temos na nossa residência, né, nós dizemos que isso aí é uma carga instalada. Até aquelas tomadas que estão vazias, não tem nenhum equipamento conectado, mas nós consideramos também, nós damos uma carga fictícia para elas, que nós chamamos de 100 VA, né, para aquelas tomadas. Então nós temos que considerar também. Então isso nós chamamos de carga instalada. Só que você não liga tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, se você está com o condicionador de ar ligado, teoricamente está fazendo um calor brutal. Então você não vai tomar banho quente. Teoricamente, tá? Tem gente que toma. Mas teoricamente você não vai tomar. Então, o ar-condicionado estando ligado, o chuveiro vai estar desligado. É isso? Você não vai ficar com a luz do quarto, luz da sala, luz do banheiro, luz da varanda, luz da cozinha, tudo aceso ao mesmo tempo. Você não vai ter todas as tomadas da sua casa com algum equipamento conectado. Se você está vendo televisão, você não vai escutar música. Não é isso? Então, para considerar, né, dentro da carga instalada, aquela carga que realmente você vai utilizar, você tem que calcular uma coisa chamada de demanda. Então, demanda seria a relação entre a carga realmente utilizada com a carga instalada. Bom, lá na rua, lá na concessionária, passa uma coisa chamada de ramal externo. É aquele ramal da concessionária, que pode ser aéreo ou pode ser subterrâneo. Isso no perímetro urbano, tá? Mas também tem rede subaquática, né? Quando você tem uma ilha, né, para alimentar, você vai com uma rede subaquática, né? Mas dentro do perímetro urbano aqui, nós temos as linhas aéreas e as linhas subterrâneas. Isso nós chamamos então de ramal externo. Aí lá do poste da concessionária até a sua residência, vem um cabo transmitindo energia elétrica. Isso aí nós chamamos de ramal de entrada, ou também conhecido como ramal de serviço. Então é o conjunto de componentes, né, de cabos, conectores, tudo, né, que interligam o ramal externo, né, com a sua residência, em um determinado local, aonde normalmente se encontra o medidor. Que local é esse? É o ponto de entrega. Então, o ponto de entrega é exatamente aquela região que vai dividir o meu ramal externo, né, ou ramal de serviço, do meu ramal interno, que é aquele que vem, né, vai lá para o meu quadrinho de luz, né, isso para dali então eu distribuir, né, os diversos circuitos que vão alimentar os meus equipamentos. Tá beleza? Bom, o ramal de entrada ou ramal de serviço
ele é de competência da concessionária, só ela pode mexer. Se tiver que fazer algum tipo de manutenção, tem que solicitar a concessionária. Já o ramal interno, ele é de sua competência, tá? É você que tem que cuidar dele. Beleza, meus queridos? Bem, veja bem. Quais são as tensões de fornecimento de energia elétrica? Em primeiro lugar, nós temos um ramal chamado de ramal monofásico. Ramal monofásico é aquele que vai uma fase e um neutro. A tensão entre fase e neutro pode ser 127 ou ela pode ser 220 volts, medindo entre fase e neutro. Nós temos um ramal chamado de bifásico. O ramal bifásico ele já possui, como o nome está dizendo, bifásico, fase 2, né? São duas fases, mais o neutro. Aí entre fase e neutro eu posso medir 127 e entre duas fases 220. Ou entre fase e neutro 220 e entre duas fases 380. E existe um ramal chamado de ramal rural. No ramal rural, entre fase e neutro e entre duas fases dá 230. E nós temos, né, a modalidade trifásica. O trifásico já possui 3, né, que tri é 3, né, significa 3. Então tem 3 fases mais o neutro. Né? Da mesma forma que o bi, eu também posso ter, né, 127 e 220, isto é, 127 entre fase e neutro, 220 entre duas fases. Ou 220 entre fase e neutro e 380 entre duas fases. E no ramal rural, né, eu tenho 115 entre fase e neutro e 230 entre duas fases. Beleza? A concessionária da cidade do Rio de Janeiro, que é a Light, né? A Enel, ela é do estado do Rio de Janeiro, né? E a Light é da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, eles não costumam, para residências, fornecer mais bifásico. Ou é mono, quando a sua carga instalada for até, ou a sua demanda instalada for até 8 kW, tá? Né? Ou trifásico quando passa disso. Agora, se você conseguir provar através de algum documento que você não tem potência suficiente para solicitar um trifásico, mas você tem equipamentos ligados em 220, em duas fases, então você pode pedir um bifásico, mas só nesse caso. Tá? Em alguns casos eles chamam até isso aí de monofásico rural. Né? Inclusive a Enel, né, ela chama muito isso aí de monofásico rural. Beleza, meus queridos? Bom, eu tenho lá o meu imóvel e eu necessito de uma instalação elétrica. Quais são as modalidades de fornecimento, de solicitação que eu posso fazer na concessionária? Bom, meu imóvel está pronto, eu quero morar. Então eu vou pedir o quê? Uma ligação nova. Então tem lá, né, todos os procedimentos, né, os formulários que você tem que preencher, né, os cálculos de demanda que você tem que fazer, tem que pagar uma tal de ART, né? Ou que é a anotação de responsabilidade técnica, tá legal? Então, você vai pedir então uma ligação nova. Comprei um terreno, vou construir, mas só que eu tenho que ligar uma lâmpada, máquina de furar, betoneira, uma série de equipamentos elétricos para a minha obra poder funcionar. Aí, nesse caso, você vai pedir o quê? Um provisório de obra, uma ligação provisória para a execução de obra. Tá? Até 30 dias, você paga um valor fixo, não há necessidade de se instalar medidor, mas se a sua obra for durar mais do que 30 dias, aí eles colocam um medidor. Tá ok? Para poder fazer lá o acompanhamento do seu consumo durante a obra. Agora, se você vai fazer, né, uma festa junina, uma festa de rua, uma quermesse, né, uma festa religiosa,
ou vai dar um baile de carnaval na rua, ou vai ter um evento cívico, né? Vai ter lá um desfile lá das escolas, 7 de setembro, não é isso? Desfile cívico, ou folclórico, alguma coisa folclórica, festa da primavera, tá? Aí, ao invés de você botar aquelas barraquinhas, chamar qualquer eletricista e mandar fazer um gato na rede da concessionária, não, você vai lá e vai pedir uma ligação provisória. Só que essa ligação provisória, ela recebe o nome de ligação festiva. Então, é uma ligação provisória para que você faça o quê? Um determinado evento, até circo. Eu vou montar um circo, um parque de diversões. Da mesma forma, se durar, né, se tiver uma duração inferior a 30 dias, você paga uma taxa fixa. Né? Agora, se for ficar por mais de 30 dias, também se instala um medidor, tá? Nessa sua ligação festiva, que é o caso de parques, né? Circos, que normalmente ficam muito mais do que 30 dias, né? Em um determinado local. Bom, você pode pedir também alteração de carga. Por exemplo, hoje a minha instalação é monofásica, mas eu resolvi comprar mais uma geladeira, comprar um condicionador de ar que eu não tinha, um split, é isso? Aumentei lá a minha casinha lá, fiz mais um quarto, vou ter que botar mais lâmpadas. Com isso, o que aconteceu? Eu tenho que pedir um aumento de carga, isso é uma alteração de carga para aumentar a carga fornecida pela concessionária. Pode também acontecer o contrário, né? De você pedir a redução. Particularmente, tá? Titio Roque nunca... não, minto. Uma vez eu solicitei sim, que era uma residência, que ela era uma clínica veterinária, e depois o cara resolveu pegar a clínica, dividir ao meio e fazer 2 residências. Como a clínica da veterinária tinha uma carga muito elevada, aí eu tive que solicitar a instalação de 2 medidores residenciais com uma carga inferior. Foi a única vez que eu pedi redução de carga. A tendência é sempre a pessoa pedir aumento de carga. Tá ok? Eu posso, por exemplo, pedir a relocação. O meu medidor está aqui, mas só que eu vou ter que abrir uma parede aqui, vou abrir uma porta exatamente na parede onde ele está. Eu quero relocar. Então eu posso então pedir a relocação, né? Eles vão lá, vão desligar a minha luz lá para eu poder tirar o medidor de um local para o outro. Tá ok? Cuidado, quando for pedir relocação, você não pode pedir aumento de carga ao mesmo tempo. Tá? Relocação, a não ser que você pague pelos 2 serviços. Aí é diferente. Tá? Mas você não pode aproveitar que está fazendo a relocação e tirar o teu disjuntor monofásico e botar um trifásico. Não é assim não, né? Tem que fazer o negócio gradativamente. Inclusive já aconteceu o caso, né, de fazer uma relocação de medidores. Realmente, alguns medidores estavam sendo relocados. E outros, além de estarem sendo relocados, estava se pedindo um aumento de carga. Então tem que se pagar o quê? 2 ARTs. São 2 serviços distintos. Tá ok? Eu posso pedir também autorização para fazer a reforma. Eu estou com aquele PC antigo, né? Aliás, não é PC, todo mundo fala PC. Esse termo está errado, porque PC não é o local aonde ficam os medidores. Local aonde ficam os medidores chama-se cabine de medição. PC é o nome do processo que você faz junto à concessionária para solicitar ou estudo, ou já solicitar a instalação do seu ramal. Então você vai fazer uma prévia consulta. P de prévia e C de consulta. PC. Tá? Mas não é o local, mas todo mundo diz que o local aonde ficam os medidores chama-se PC. Então eu posso, eu quero reformar, o meu é aquele antigo ainda, todo de madeira. Eu quero botar esses armários metálicos. Então tu vai pedir o quê? Uma reforma. Tá legal? Agora eu resolvi fazer lá, botar uma banca de jornal, né? Botar ali um quiosquezinho, né? Para vender lá um fast food da vida, né? Uns lanches rápidos, né? Um hambúrguer e tudo. Então tu botou um quiosquezinho na rua, né? Mesma coisa. Na hora de fazer gato na rede da concessionária, você vai solicitar
uma ligação em via pública. Tá? Inclusive, né, para você fazer isso, você tem que ter uma autorização da prefeitura para que você instale o seu quiosque naquele local. Tem que ter lá um papelzinho, porque a concessionária só te dá esse medidor com esse papel. Tá legal? Beleza, meus queridos? Bem, meus queridos, continuando aqui, vamos falar agora sobre os materiais utilizados em uma instalação elétrica. Um material que não pode faltar são os condutores elétricos, não é isso? Então, os condutores elétricos, né, são responsáveis então em levar a corrente elétrica, né, até os seus pontos de consumo. Nós temos, né, o que nós chamamos de fios rígidos, que é aquele, ó, né, que é durão, né? Hoje em dia nem se usa mais, né? Fio rígido assim, tá? Difícil até de você achar para comprar, que lá ninguém usa mais fio rígido. Tá? Mas nós temos aqui o fio rígido e nós temos os cabos. Temos os cabos de 7/10, que são aqueles cabos um pouquinho mais duros, e nós temos esse aqui bem flexível, que nós chamamos de cabinho. Tá ok? Isso são os nossos condutores. Fora isso, tá? O meu condutor, ele pode ser singelo, isto é, quando é um só, tem apenas um único elemento condutor, tá legal? Né, com aquela alma, né, com mais o seu revestimento externo. Podem ter diversos condutores dentro de um mesmo revestimento, que nós chamamos de cabos multipolares, aonde o mais conhecido de todos, hoje em dia, é o PP, o famoso cabo PP. Ele pode ser multiplexado. Multiplexado é aquele, né, que são vários cabos isolados e eles são torcidos entre si. Né? Eles são singelos, isolados, mas eles são torcidos. Nós chamamos aquele de cabo multiplexados. Nós temos os cabos concêntricos, que as concessionárias usam muito hoje para alimentar os consumidores de baixa renda, né? Baixa renda não, de baixa tensão, baixa renda também, alguém pode se ofender, né? Não tem nada a ver. Que ele tem uma camada externa, uma malha, que é o neutro, e dentro dele eu tenho lá os meus 3 elementos condutores, que são as fases, ou um elemento condutor, né, quando ele é monopolar, né, quando o teu circuito é monofásico. Então nós temos, né, então, os concêntricos. Bom, nós temos os dispositivos de comando. Os dispositivos de comando são aqueles elementos que vão fazer com que você ligue e desligue alguma coisa. Pode ser a luz, pode ser um ventilador, né? Pode ser um motor. Então nós temos os diversos dispositivos de comando. Uns são mecânicos, né? Que é o caso de quem? Dos interruptores, né? Aqui são dispositivos, né, de comando, né, que nós chamamos também de seccionadores, né? Então nós temos aqui os interruptores, né? Eles podem ter uma única tecla, né? Ou pode ser também pulsante, ó, que nem esse aqui que é de campainha. Uma única tecla e pulsante, né? Ele pode ter 2 teclas, não é isso? Eu posso comandar 2 dispositivos diferentes, né? Ele pode ter, eu vou tentar falar, tá, gente, que eu me enrolo um pouco. 3 teclas, que eu tenho que falar devagar. Se eu falar correndo, vai sair 3 teclas. Já saiu. Então nós temos o de 3 teclas. Ele pode ser three-way, né? Three-way é aquele, né? Eu não sei, aqui o pessoal deve ser bem comportado, não vai muito a motel, né? Mas three-way é aquele, né, interruptor que você acende a luz na porta e apaga na cama. Aliás, tem muita gente que apaga na cama mesmo, tá? Vai lá e apaga. Mas dando outro exemplo, né? Cozinha, né? Com 2 portas, né? Você pode entrar por uma porta da cozinha e desligar na outra porta, né? E assim por diante. Então esse é chamado então de three-way. Existe o four-way. Four-way é aquele que você pode ligar e desligar, né, de vários locais diferentes, acima de 2. Até 2 você usa o que? O three-way. Acima de 2 tu usa um four-way no meio deles, que é chamado de interruptor intermediário. Depois nós vamos ter aí uma prática só sobre isso, como é que nós fazemos essas ligações prediais básicas, tá? Ok? Aí o tio Rock vai estar ensinando a vocês como utilizar esses interruptores. E eles podem também ser automáticos. É o caso da fotocélula,
E é o caso do sensor de presença. Eu tenho também a boia automática, né? Que você usa na caixa d'água e na cisterna para ligar e desligar a bomba. Nós temos aí uma infinidade de dispositivos de comando. Nós temos as tomadas, né? Onde você vai conectar aqueles equipamentos móveis, aqueles equipamentos que você pode estar deslocando ele de um local para o outro. Então, ele tem lá um macho, né? A tomada macho, e você coloca então a tomada fêmea, né? Pode ser, e sumiu a outra, tá aqui, achei, né? Pode ser, né? Esse é o padrão novo, né? Esse é o antigo, mas esse aqui é o nosso padrão novo, né? Que tem lá o terceiro pino, que é o fio, né? Que é o pino onde você vai ligar o fio terra, tá? Depois vamos ter aí um tópico, vamos falar só sobre aterramento, tá ok? Quer dizer, uma disciplina onde vai ter um tópico que nós vamos falar somente sobre aterramentos. Então, isso nós somos o quê? São as tomadas, né? Nós temos as caixas de passagem, né? Você, para conectar um interruptor, uma tomada, uma luminária, você tem que fazer isso em uma caixa de passagem. A caixa de passagem pode ser desse tamanho, 4x4, pode ser a metade, 4x2, tá ok? Ela pode ser em ferro estampado, né? Aqui eu não tenho nenhuma para dar exemplo para vocês aqui agora, mas nós temos aquela que é de ferro estampado, que hoje em dia quase ninguém usa, né? Porque aquele com o tempo começa a oxidar, né? Vulgarmente chamado de enferrujar, né? Que nem o rock, né? Já está um pouco enferrujado. Então nós temos a de PVC, temos a de alumínio fundido, chamado de condulete, tá? E hoje em dia criaram um condulete que ao invés de ser de alumínio fundido, ele é em PVC. Tá? Quando você quer usar internamente, tu usa o PVC, né, as caixinhas de PVC ou ferro estampado. E quando você quer usar externamente, você utiliza então os conduletes. Bom, nós temos, fora isso, nós temos também as caixas de passagem chamadas de caixas octogonais. Nós temos a octogonal 3x3, que é aquela que tem um espelho redondo, o pessoal usa muito para telefonia, né? Ou então para usar uma arandela. A arandela é aquela lâmpada que fica na parede, em cima do lavatório. E nós temos a 6x6, octogonal 6x6, que é aquela que fica no teto, para receber a luminária. Tá? Então, isso são as caixas octogonais. Nós temos os eletrodutos. Os eletrodutos são utilizados para você colocar os condutores, para você acondicionar os condutores. Tá ok? Aí nós temos os eletrodutos rígidos. Esse eletroduto rígido, ele pode ser em PVC, cloreto de polivinila, né? Pode ser em ferro estampado, quando é para embutir na laje e na viga, tem que ser de PVC ou de ferro estampado. E quando você quer fazer a instalação aparente, tem o ferro galvanizado. Aí você já usa para a instalação aparente, que ele resiste aos intempéries, né? Resiste à chuva, sol, beleza? Esses são os rígidos. E existem os flexíveis, né? Dos flexíveis, o mais conhecido de todos é esse amarelinho aqui, né? O pessoal chama de conduíte, essa porcaria aqui. Gente, isso aqui é para ser utilizado na parede. Não é para usar na laje, não é para usar na viga e não é para usar no chão. É para ser utilizado na parede. Porque o próprio cimento do concreto, da laje, da viga, tá? Come todo o conduíte. Fica só o buraco. E aquele plástico todo esfarelado. E no piso ele vai absorver o quê? Umidade. Tá legal? Então nós temos, dos flexíveis, nós temos os conduítes. Tem um que parece uma mangueira grossa. Parece uma mangueira de jardim, só que a parede é muito grossa. Tá? Ele é alaranjado. Esse você pode utilizar embutido na laje, que o revestimento dele é muito mais grosso. E se você quiser fazer embutido no piso, existe, né, o conduíte de polietileno de alta densidade. Nome bonito pra caramba, né? Vulgarmente chamado de seal tube. Então você pode utilizar ele para quando você quer embutir no piso, tá? Se você não quer usar nenhum rígido, tu quer usar alguma coisa mais flexível, então tu pode usar o seal tube, tá ok? Agora detalhe, meus queridos, sempre quando você for fazer a transição da laje
para a viga, para poder descer pela parede, tá? Sempre utilize, tá, as curvas pré-fabricadas, que você vai estar utilizando eletroduto rígido, de ferro ou PVC, não pode usar conduíte, tem que ser o rígido. E então, quando você fizer essa transição da laje para a viga, para poder descer pela parede, use sempre as curvas pré-fabricadas. Tem gente que gosta de pegar o eletroduto rígido, tacar fogo e dobrar. Roque, posso fazer isso? Não deve, a não ser que você faça com técnica. Qual é a técnica? Encher o tubo de areia e depois aquecer para dobrar, porque aí você não vai o quê? Estrangular o tubo na hora de dobrar, não vai reduzir a sua seção. Então, se você fizer isso, encher o eletroduto rígido, né, de PVC, encher ele de areia, depois você aquecer e dobrar, aí ele não vai, o que vai acontecer? Ele vai realmente fazer aquela curva, ele não vai amassar. Aí você pode então deixar de utilizar as curvas pré-fabricadas. Beleza, meus queridos? Então, caixa de passagem. Nós temos os dispositivos de proteção, né? Dos dispositivos de proteção, o mais conhecido de todos é o disjuntor, né? Ele pode ser o padrão NEMA, que é esse pretinho, ou pode ser, né, esse padrão chamado de DIN, né? Esse clarinho aqui, que é muito mais sensível, não é isso? Ele pode ser monopolar, bipolar ou tripolar, né? Para uma fase, duas fases e três fases. Tanto faz ele ser do tipo DIN ou do tipo NEMA, né? De todos os dois eu tenho mono, bi e tri. Tá ok? Por favor, se você necessita de um interruptor bipolar, compre um bipolar. Nada de comprar dois mono e botar um fio rígido no meio dos dois. Não faça isso. Tá? Se o teu disjuntor você precisa de um bipolar, compre um bipolar. É um tripolar? Compre um tripolar. Tá ok, meus queridos? Bom, outro dispositivo de proteção que nós temos é o fusível. Nós temos diversos tipos de fusíveis, né? Temos aquele mais antigo, né, chamado de rolha, que hoje em dia você não vê mais. É isso, que o pessoal tinha até mania que quando queimava o elo fusível, o pessoal pegava papel laminado do cigarro, que envolvia o cigarro, cortava e botava lá no lugar do fusível. Que normalmente sempre acontecia isso quando? À noite ou no domingo, que não tem loja aberta e você não tem nenhum de reserva em casa. Que é sempre assim, né? Ninguém fura pneu em frente ao borracheiro. Nunca falta gasolina em frente ao posto. Tu nunca passa mal em frente ao hospital. É sempre nas condições adversas. A lei de Murphy, né? É tudo adverso. Então, aí o pessoal tinha essa mania, tá? Mas não façam isso. Então nós temos vários tipos. Então nós temos o rolha, nós temos o virola, nós temos o cartucho, não é isso? Nós temos o tipo faca, né? Nós temos o joto, que é aquele de corpo de vidro, né? Que tem muito em eletrônica. Nós temos o lâmina, que é aquele utilizado, né, em automóveis, né? Fusível tipo lâmina. Temos o diazed, né? Utilizado para comando de motores. Tem até o diazed do comum, né? E tem o diazed retardado, que não tem nada a ver com maluco, né? Ele é retardado porque ele espera um determinado tempo para saber se aquela sobrecarga é um curto-circuito ou se ela é, né, uma sobrecarga somente. Tá? E nós temos outros dispositivos de proteção, né? Nós temos, por exemplo, o diferencial residual, conhecido como DR. O DR, né, ele vai proteger as pessoas contra um choque. Se a pessoa acidentalmente colocar a mão numa parte energizada, tá, ele vai desligar a minha instalação, não deixando que a pessoa sofra aquele choque. Tá legal? Nós temos outro cara também chamado de DPS, dispositivo de proteção contra surtos, conhecido também como para-raio de linha. Sempre quando há uma sobretensão na rede, ele não deixa que essa sobretensão venha queimar os equipamentos. Ele descarrega por terra. Tá legal? Esses são os principais dispositivos de proteção. Fora isso, em instalações elétricas, né, não podem faltar as lâmpadas. Não é isso? Lâmpada nós temos diversos tipos. Né? A lâmpada mais conhecida de todos é a lâmpada incandescente, que hoje em dia você nem vê mais, né? As lâmpadas incandescentes, aonde você tem que botar naquele receptáculo, né?
Que todo mundo diz que é bocal. Ah, bota no bocal, compra um bocal. Não, não é bocal, é receptáculo. Bocal onde a pessoa coloca a boca, né? No pistão, no clarinete, né? No saxofone. Ali que é bocal, porque você está botando a boca para tocar o instrumento. Onde você bota a lâmpada é receptáculo. Então nós temos as lâmpadas incandescentes, temos as lâmpadas fluorescentes convencionais, que é aquelas tubulares, né? Temos as fluorescentes compactas, conhecidas como PL. Temos as lâmpadas mistas, que é uma mistura de lâmpada incandescente com lâmpada incandescente com fluorescente. Ela começa como se fosse uma lâmpada incandescente e depois vira como se fosse uma lâmpada fluorescente. Não esquecer que as lâmpadas fluorescentes necessitam de um reator para limitar a passagem da corrente, né? Através da lâmpada. Depois vamos ter a prática sobre lâmpadas fluorescentes, aí eu explico melhor para vocês. Nós temos as lâmpadas chamadas de lâmpadas refletoras, são aquelas que têm um espelho dentro do bulbo que aumentam o fluxo luminoso, né, e concentra, né, em uma determinada área. Tá? Nós temos as lâmpadas, né, de vapores metálicos, temos a lâmpada chamada de vapor de mercúrio, que é aquela que tem na rua, temos a vapor de sódio, que é aquela meia amarelada, tem muito em rodovias, em praça de pedágio, em aeroportos, né? Ela é meia amarelada, aquela chama-se vapor de sódio, tá legal? E hoje em dia, né, nós estamos vivendo o quê? A era do LED. Hoje em dia, toda a iluminação convencional, né, a dicróica, né, que na realidade não é dicróica, é halógena com refletor dicróico. Aí todo mundo diz que é lâmpada dicróica, né? Hoje em dia, praticamente todos os nossos dispositivos de iluminação, né, refletores, né, e tudo mais, estão sendo substituídos por quem? Pelo LED, né, pelo diodo emissor de luz, que deixou de ser apenas um dispositivo para indicar se um equipamento está ligado ou desligado, ou para indicar o nível de sinal de um equipamento, de radiofrequência ou de audiofrequência, e hoje em dia ele está sendo largamente utilizado na iluminação convencional, que ele tem as vantagens de que, primeiro, a sua durabilidade. Enquanto uma lâmpada incandescente dura 6 meses, uma lâmpada fluorescente, dependendo do uso, vai durar aí uns 5 anos, um LED dura muito mais de 20, bem utilizado. Entendeu? Então, além da durabilidade, você tem o quê? Redução no consumo de energia elétrica. Ele necessita de uma corrente muito baixa para funcionar. Com isso, a sua luz pode cair aí a valores, né, bem considerados. Pode cair aí uns 40%, 50% se bobear. Tá ok, meus queridos? Aguardo vocês na próxima.